Estou recebendo aqui ao meu lado a nossa querida convidada, a advogada Conceição Melo, para falar sobre o direito do trabalhador rural. O quadro O Meu Direito Hoje fala exatamente sobre esse assunto. Por exemplo, você que está nos assistindo agora, sabe como proceder em caso de uma aposentadoria rural? Deve ou não contribuir? Com quanto tempo de trabalho rural você pode se aposentar? Que documentos você pode ter em mãos para que isso aconteça de maneira prática, rápida e sem tantos problemas? É claro que na hora de se aposentar, muitas pessoas encontram algumas barreiras. E é importante entender como tudo funciona para que você esteja resguardado, o seu direito seja preservado e você receba aquilo que é seu. Afinal de contas, se você dorme, você não pode ser socorrido pelo direito. É importante saber o que te pertence para que você tome posse. Por isso, nós vamos conversar agora com a doutora Conceição, que está aqui ao meu lado, e é especialista em direito previdenciário e hoje um nome no Piauí, quando se fala de aposentadoria do trabalhador rural. Bom dia, doutora, bem-vinda ao programa Revista. Bom dia, querida, muito obrigada. Vamos começar, nós temos uma audiência muito especial em toda a região, de mulheres, de homens e de muita gente que está aí na zona rural. Essas famílias que trabalham na agricultura familiar, que geram os alimentos para o nosso país. E é importante, muitas vezes eles estão muito distantes, lá no campo, e não têm tantas informações e acabam perdendo acesso aos seus direitos. Eu gostaria de começar esclarecendo a diferença hoje da aposentadoria rural, de quem trabalha na zona rural, e de quem trabalha CLT hoje na cidade. Existe diferença e qual é? Claro que existe, querida, é uma diferença importante, porque quem trabalha na zona urbana de CLT, ela precisa contribuir 15 anos e ter 65 anos de idade. Então, a diferença é a idade, 5 anos. Já o trabalhador rural, ele se aposenta aos 60 anos de idade, não precisa pagar o INSS. Então, a diferença é basicamente a idade e não precisa contribuir. O homem, 60 anos na roça, a mulher, 55, a mulher urbana aos 62 anos e mais contribuição. E quem pode solicitar a aposentadoria rural? Deixa eu te fazer a pergunta assim, doutora, porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa nasce na roça, trabalha, planta lá o feijão, o arroz, mas de repente vai lá em São Paulo tentar alguma coisa. Aí lá trabalha como CLT, volta para a zona rural, mais uma vez, para a roça. E nesse caso fica como? Ele pode solicitar uma aposentadoria rural? Claro que sim. Nesse caso, ele precisa procurar até um especialista, porque ele complica, porque ele saiu da atividade rural, ele retornou, e ao retornar ele precisa ter uma prova de que retornou, que teve aquele retorno para a roça. Então ele trabalhou, doutora, eu trabalhei 8 anos em São Paulo, eu posso me aposentar? Claro que pode. Ao retornar para a sua atividade campesina, você constitui um documento rural, que pode ser um CAF, um sindicato, você pode estar procurando uma dessas entidades para ter aquela prova de retorno da atividade rural. E o que é o segurado especial? É justamente o lavrador. O segurado especial ele é um sentido amplo, que ele envolve 4 categorias, mas aqui a gente trabalha muito com o lavrador, que é aquele do campo mesmo, da roça, que faz a roça e que principalmente trabalha para a subsistência. E aí você me falou que o trabalhador não precisa, o trabalhador rural, contribuir para o INSS. Mas como é que ele pode provar que é um trabalhador rural? Excelente pergunta. Ele prova com documentos. E hoje um dos gargalos é justamente esses documentos. Nós temos a instrução do INSS, a 128, lá no seu artigo 116, que ela traz um rol. Ela traz vários documentos. Então, pode ser... Aqui nós utilizamos muito o inteiro TU, porque nós temos que provar 15 anos de atividade rural. Como é que eu provo esses 15 anos? 2 provas eu digo que já é o suficiente para você se aposentar. Você tendo o inteiro TU, o que é o inteiro TU? Você teve seu filho, registrou no cartório e lá fica o resumo. E aí quando você precisar, você vai lá, tira o inteiro TU e tem a profissão lavrador. Tendo esse documento em mão com a profissão lavrador, digamos que eu teve um filho em 1980, por exemplo, tem lavrador. Lá aquele documento ele tem uma validade de ele comprova 7 anos e meio de atividade rural. Então aí já é uma boa prova. Para somar os 15 anos, eu precisaria de uma prova atual. Seria hoje, o mais comum é o CAF, que é emitido na Secretaria de Agricultura, que já aprovaria também os outros 7 anos e meio. E aí já somaria os 15 anos de atividade rural. Então, eu digo que hoje, para se fazer uma aposentadoria, é claro que com essa documentação, com a orientação correta, não é tão difícil como as pessoas imaginam que é. O trabalhador rural não tira férias, trabalha em tempo integral, não tem 13º, não tem como colocar um atestado médico e nenhum dos outros direitos do CLT. E nesse caso, ele também é assegurado quando ele sofre um acidente no trabalho. Se ele tem, por exemplo, um problema, sofre um acidente lá na roça, ele pode recorrer ao INSS como? Visto que ele não tem contribuição. Como que faz esse vínculo?
é bem doloroso isso dele não ter férias. E quando ele adoece, é bem mais complicado. Porque ele pode sim recorrer ao INSS, aí ele tem direito ao auxílio doença. Se por acaso ele, de tanto trabalhar na roça, ficou com dor nas costas, tem hernia de disco, ou sofreu mesmo um acidente. Lesão por esforço repetitivo. Isso, justamente, ele tem sim direito ao auxílio doença. A gente chama de auxílio doença, mas é o benefício por incapacidade. Mas o nome que eles conhecem é auxílio doença. E ele precisa ter um documento rural anterior à doença, por exemplo, um documento de 12 meses, que é a carência do auxílio doença. Ele tendo esse documento, ele manda a documentação dele para o INSS e às vezes não precisa nem de perícia, que hoje é o ateste médio. E aí o INSS pode conceder o benefício dele até por 6 meses. Mas não é só mandar a documentação, tem que ter, para o segurado especial, a gente preenche uma autodeclaração, porque o trabalhador rural, ele autodeclara que é lavrador. Então tem a documentação comprobatória, mas junto a isso tem a autodeclaração, que é um formulário do próprio INSS, que aí é onde as pessoas se confundem, se perdem, porque tem que preencher da forma correta. Muitos trabalhadores usam a terra de outras pessoas para trabalhar. Isso tem alguma influência na hora da aposentadoria? Por exemplo, quando exige uma documentação da terra. A documentação não é no nome do lavrador, é no nome do dono da terra. O dono pode, por exemplo, se negar a oferecer essas informações para que ele se aposente? Ele tem que fazer um acordo com o dono da terra, mas é muito comum. Em relação à terra ser de outra pessoa, não tem problema. A pessoa pode fazer um contrato de parceria, um contrato de comodato, que é muito comum. Inclusive, para fazer o CAF é necessário em algumas regiões esse contrato de comodato, que é da terra emprestada. E na hora de preencher, tudo é no formulário do INSS, na autodeclaração. Na hora de preencher, tem que constar todas as informações lá. Por exemplo, se o lavrador, o meu pai, por exemplo, ele é lavrador, ele é dono de terra. Se eu fosse fazer a aposentadoria dele hoje, que ele já é aposentado, eu colocaria ele como proprietário de terra e colocaria as informações. Mas se você tivesse pedido a terra dele emprestada, a gente ia fazer um contrato de comodato. E na hora de preencher essa autodeclaração do trabalhador rural, eu coloco lá nos campos específicos o dono da terra, o nome, a quantidade da terra que você me passou, para realmente ficar tudo comprovado. Isso não é um problema não é um da problema. terra e nem para o lavrador. Não, no contrato de comodato não. E as mulheres? Hoje nós temos uma quantidade de mulheres que também estão lá no trabalho rural. Como que funciona para as mulheres de maneira geral? É um pouquinho mais jovem que pode aposentar? E se essa mulher engravida no trabalho rural, ela tem direito ao salário maternidade? Claro, excelente pergunta, porque a mulher ela tem um benefício da redução da idade. Ela se aposenta aos 55 anos de idade e o tempo de contribuição é o mesmo. Ela precisa também, da mesma forma, provar os 15 anos de atividade rural, com a mesma documentação do homem. Inclusive, ela pode até trabalhar em regime de economia familiar. Ela coloca lá na autodeclaração, ela e o esposo. Para as mamães, tem direito sim ao salário maternidade rural. Inclusive as mamães menores de idade, aquelas mamães de 15 anos de idade, porventura teve o filho, ela tem sim direito ao salário maternidade. Nesse caso, se ela for menor, ela também entra em regime de economia familiar, junto com os pais, usando, nesse caso, a documentação dos pais e não dela. E qual o conselho da doutora advogada, para quem está nos assistindo agora e precisa se aposentar, ou ainda que esteja distante ou pertinho, o que é imprescindível e quais passos eu devo me preocupar na hora da aposentadoria? Um conselho que eu dou é procure um advogado especialista no direito previdenciário rural, porque ele é a melhor pessoa a te direcionar. Você precisa do planejamento. Por exemplo, doutora, eu tenho 50 anos de idade, ainda falta 10 anos, mas você precisa realmente ver se tua documentação está toda ok, porque tem esse delay do tempo, 15 anos passa, e ele vai passar de qualquer forma. Então, quanto mais cedo você constituir essa documentação, melhor será na data da aposentadoria. Porque o que acontece? Às vezes chega a data de aposentar, ele acha, é muito comum ter sua idade, mas eu sou da roça, eu moro no interior, mas o INSS não sabe que você mora na roça. Qualquer um pode chegar lá e dizer. Tem que provar. Tem que provar. Então, prova-se com documentos. Então, procurar realmente um advogado especialista, porque acontece também naqueles casos da pessoa ir para São Paulo. Vai que quando ela foi e retornou, lá na carteira de trabalho dela é muito comum ter a data que ela entrou no serviço, mas não tem a data que ela saiu. Se na data da sua aposentadoria esse vínculo não estiver fechado no seu CNIS, você não se aposenta, por mais que você tenha todas as provas constituídas. Mas o INSS ele vai entender que você ainda está trabalhando. Então, realmente, é muito importante você procurar um advogado especialista que faça todo o seu planejamento e veja o seu CNIS e ver se precisa fazer esses fechamentos de vínculo. Porque na data da aposentadoria, se não tiver com tudo ok, mesmo sendo nasceu deste no interior, como se diz,
não se aposenta. É importante, tá vendo? Muito obrigada, doutora Conceição, pela sua fala necessária. E eu espero que quem esteja aí do outro lado tenha ficado ligadinho para não perder nenhum detalhe e ter o seu direito garantido. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. E até a próxima.